Então, galera, dando prosseguimento aí, fórmulas, tá na página 108, tá? Essa parte de fórmulas, ela é uma introdução para a gente entrar em equações. A gente vai fazer isso na aula de amanhã, tá bom? Então, olha só, eu vou já lendo com você aqui, já fazendo algumas atividades da apostila. Então, fórmulas. Ela diz assim, vai acompanhando comigo aí. Um dos índices usados por profissionais da área de saúde para avaliar as condições físicas de um paciente é o índice de massa corporal, que a gente chama de IMC. Por meio dele, é possível verificar o nível de gordura corporal de uma pessoa, de acordo com a sua altura e massa. A gente chama erradamente de peso, né? Mas a gente deveria falar massa. A massa do seu corpo ela é a mesma em qualquer lugar, inclusive do planeta, né? Em qualquer planeta, vamos dizer assim. Aqui na superfície da Terra, a gente tem a gravidade no valor de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Você vai estudar isso um pouco mais para frente. Então, o peso é relacionado com a aceleração da gravidade. Então, o seu peso varia de acordo do local que você está em relação à aceleração da gravidade. Na superfície da Terra, o seu peso, por exemplo, é a massa do seu corpo multiplicada por 10. Ok? Você vai estudar isso um pouquinho mais à frente. O que eu quero dizer com isso? Que quando você quer saber quantos quilos uma pessoa tem, você deve perguntar a ela qual é a sua massa e não só qual o seu peso, ok? Então vamos lá, isso é só por métodos de curiosidade para vocês. O IMC é calculado pela seguinte fórmula. Nessa fórmula a gente tem I como o IMC, né, o índice de massa corporal. P indica a massa em quilogramas, tem que estar em quilogramas, tá bem? A indica a altura, e a altura tem que estar em metros. Então, índice de massa corporal é a massa dividido pela altura ao quadrado. O valor obtido pode ser interpretado de acordo com os dados da tabela abaixo. Tá, professora, beleza, mas qual é o nosso conteúdo? O nosso conteúdo é fórmulas, por exemplo. Essa daqui é uma fórmula para você encontrar o índice de massa corporal de uma pessoa. Você pode fazer a sua, a da sua mãe, da sua avó, do seu pai, enfim. De qualquer pessoa que você saiba a massa e a altura elevada ao quadrado, tá bom? Então, vai ser a massa dividido pela altura elevada ao quadrado. E aí você consegue dizer se essa pessoa está abaixo do peso, se está com peso normal, com sobrepeso, que já é uma pré-obesidade, uma obesidade de grau 1, de grau 2 ou de grau 3, ok? Então, dependendo do valor desse I aqui, ó, tá? Do resultado desse I, a gente tem aí, ó, o resultado de I, por exemplo, se der menor do que 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Se der de 18,6 até 24,9, é normal. De 25 até 29,9. Isso aqui é o valor de I, desse I aqui, tá? Do resultado da massa dividido pela altura ao quadrado. Então, aí você tem uma fórmula, por exemplo. Uma fórmula, tá? Existem várias outras que a gente vai ver aqui, por exemplo, na página 109. Na página 109, a gente tem aqui, ó, balança comercial eletrônica. Os supermercados usam a balança eletrônica para a pesagem de pães, frutas, carnes, entre outros produtos. Ela calcula automaticamente o total a pagar com base no preço do quilograma e na massa do produto. Alguns modelos de balança têm a função tara, que permite subtrair a pesagem final à massa do recipiente ou da embalagem que contém o produto. Ou seja, você vai colocar o alimento dentro do prato e você não vai pagar a massa do prato, né? Você vai pagar só a massa do alimento que está sobre o prato. Então, tara é o valor da embalagem, a massa da embalagem, tá bem? Então, ele colocou uma outra fórmula aqui, ó, como exemplo. Para você ter o peso que você vai pagar, por exemplo, no seu alimento, o peso total, ele vai ser igual, ó, P maiúsculo, é o total a pagar, tá? É o total a pagar. P minúsculo é o preço por quilograma, por exemplo. Você vai no self-service e o preço do quilograma tá R$ 27, vamos supor. Os valores aqui dessa lista, eles não são atualizados, tá bom? Então, vamos supor que o preço do quilograma é R$ 27, exatamente isso aqui. Tá? Nesse exemplo, ele deu um preço bem baixinho, porque esse livro aqui é uma edição que não está atualizada. M é a massa total sobre a balança, tá? Inclusive com o prato. E T é a tara, é o preço da embalagem. Então, isso aqui é mais uma fórmula, ó. O preço total que você vai pagar vai ser igual
ao preço do quilograma do alimento que o restaurante estipula, vezes o resultado da subtração entre a massa total do prato e a tara, que é o valor da embalagem. Eu falo prato, mas é embalagem, tá? Então, ele colocou aqui, ó, para a pesagem das laranjas, escrevemos, dessa laranja que tá aqui na balança, tá? P igual a peso, o total a pagar é igual ao preço do quilograma, vezes a massa total sobre a balança, que no caso equivale às laranjas, menos T, que é a tara, né? Ó, então, ele colocou o preço P, né? 0,80, que é o preço por quilograma. 2,05, ó, 2 quilos e 5 é a massa total sobre a balança. E 0,3 é a tara da bacia, ou seja, a bacia que está aí comportando aí as balanças, tá bem? Então, P vai ser 0,80 vezes 1,75 é igual a 1,40. Então, ele vai pagar 1,40. Aqui ele pede para a gente fazer um modelo, ó. Considerando a mesma tara do exemplo, calcule o total a pagar por itens cujas informações estão descritas a seguir. Então, ó, P, o preço por quilograma é 1,20 de um determinado produto. E M, o que é M? É a massa total sobre a balança. Vai ser 2,5. Então, veja bem, eu vou colocar, ó, a tara vai ser a mesma, né? Ele pediu para considerar a mesma tara, considerando a mesma tara. Então, 0,3 do exemplo. Então, o preço a pagar vai ser P, que é o preço por quilograma, que ele colocou aqui, ó, 1,20, vezes. Aqui, olha, na fórmula, esse valor é M. Esse valor que ele dá aqui, ó, M, é a massa total sobre a balança, menos a tara. Primeiro, resolvendo o que está dentro do parênteses, 2,5 menos 0,3 vai dar 2,20. Então, repito, 1,20 vezes 2,20, que dá 2,64. Isso aqui eu risquei para você, para ficar sempre embaixo, tá bom? Pra você não confundir aí. A mesma coisa eu fiz do lado de cá, ó. A mesma fórmula, tá? Que é o tema do nosso capítulo aí. O preço a pagar vai ser P, que é o preço do quilograma, ele deu agora como 2,20, tá vendo? Já aumentou, 2,20, vezes M, que é a massa total sobre o prato, que ele falou que é 2,8, ó, 2,8 menos a tara, que é a mesma, é 0,3. Então, resolvendo o que está dentro do parênteses, 2,8 menos 0,3 vai dar 2,5 ou 2,50, dá no mesmo. Que multiplicado por 2,20 é 5,50, então, é o preço total, tá bom? Então, é só para você entender aí como funciona, como vai funcionar essas atividades que a gente vai resolver. Eu vou fazer mais umazinha com você aqui, ó, na página 110. Então, aí na página 110, aqui, número 1, atividade. Perímetro P de um polígono é a soma da medida dos seus lados. Observe como podemos calcular o perímetro do pentágono. Então, já que o lado vale 3, ó, ele fez 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, 5 vezes o número 3, porque o pentágono tem 5 lados, que é igual a 15 centímetros. A mesma coisa a gente vai fazer, ó. Ele quer que você faça o perímetro de um quadrado de lados medindo 6 centímetros. Então, 6 centímetros mais 6 mais 6 mais 6. Eu não coloquei centímetros, não. Mas você sabe que a resposta é em centímetros. Então, a gente vai fazer 6 centímetros contados 4 vezes. Eu posso botar assim, ou 6 vezes 4, que é igual a 24 centímetros, tá bom? As outras você vai fazer. Essa aqui, ó, número 2, você vai ter que fazer referência com aquela questão do índice de massa corporal, o IMC, lá do início do capítulo. Então, olha a fórmula, ó, I igual a P sobre A ao quadrado. Índice de massa corporal é igual a massa do corpo, né, que ele chama de P, sobre a altura ao quadrado. Eu fiz um exemplo para você aqui, ó. Olha na tabela. O índice de massa, nome, o Tiago, tem 50 quilos e uma altura de 165 centímetros, tá? Eu tenho que passar para metro, porque a altura tem que estar em metro. Então, é 1,65 metros a altura, beleza? Então, eu fiz aqui, ó, o índice de massa corporal do Tiago. Vai ser a massa dele, 50 quilos, dividido pela altura, que é 1,65 elevado ao quadrado. 1,65 elevado ao quadrado vai dar aproximadamente 2,72. Então, 50 dividido por 2,72 vai ser aproximadamente
18,38, que é o IMC, tá vendo? O índice de massa corporal. E aí você vai olhar lá naquela tabelinha, vou virar aqui para você ver, ó. Lá nessa tabelinha aqui, ó. 18, o nosso resultado deu quanto? Deixa eu ver aqui. 18,38. Olha aqui, ó. 18,38. 18,6 até 24,9. Peso normal. Tá vendo? Então, não, o nosso resultado, desculpa, 18,38. Aqui é 18,60, é menor, o nosso resultado foi menor. 18,60. A gente encontrou isso aqui, ó. Vou botar aqui, 18,38, porque eu me esqueço do resultado lá. 18,38, ó. 18,38 é menor do que 18,6. 18,6 é 18,60. Então, é aqui, ó. Abaixo de 18,5. Aqui 18,5 é a mesma coisa que 18,50. Então, aqui tá abaixo de 18,50. Então, tá abaixo do peso. Então, esse carinha aqui, ó. O Thiago, como ele encontrou 18,38, é menor do que 18,50, ele tá abaixo do peso. Tá bem? Então, vamos lá. Mais um exemplo da página 111. Então, na página 111... você vai fazer, ó, ao praticar atividades físicas, a frequência cardíaca de uma pessoa chega a aumentar quase 3 vezes a sua frequência em repouso. O nível máximo que essa pessoa pode atingir varia de acordo com a idade, ela não deve ser ultrapassada. Por isso, pode trazer prejuízos à sua saúde. Podemos calcular o nível máximo de frequência cardíaca F, isso aí que também é legal para todo mundo calcular, por meio da fórmula. Olha a fórmula aí, ó, nosso tópico. F igual a 220 menos I, em que I é a idade da pessoa. Simples, dá para você fazer a sua, o do seu responsável, dos seus irmãos, dos seus primos, qual a frequência cardíaca máxima. Então, qual é o nível máximo de frequência cardíaca de uma pessoa de 19 anos? Muito simples, eu pego a fórmula, frequência cardíaca igual a 220, é uma fórmula, serve para tudo e todo mundo, tá? Que queira calcular isso. Menos I, que é a idade. Então, uma pessoa de 19 anos vai ser 220 menos 19, que vai dar 101. Ou seja, tem que ter no máximo 201 batimentos por minuto. Não pode ter mais do que isso, porque senão vai te trazer prejuízo, tá bom? Então, mais um exemplo de uma fórmula aí. Na número 4, ele tem outro exemplo, enfim. Então, eu vou pedir para você fazer até a página 113. Então, você vai fazer, ó, deixa eu anotar aqui para você. Ó, vou anotar aqui, ó. Fazer da página 108, é 108 mesmo, só que a 108 a gente já fez, então vai ser das 110 até a 113, das 110, isso, aqui, que a 109 nós já fizemos, ó. Então, fazer da página 110 até a 113. Tá bom, queridos? Ó, fazer agora aí, ok? Da página 110 até a 113. Estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas. Um beijo.